Olá, querido estudante, tudo bem com você? Eu sou o professor Mike Moraes e esse é o meu sinal na comunidade surda. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre expressões algébricas, o valor numérico de uma expressão algébrica, monômios e grau de monômios. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender? Você vai estudar nessa aula o ramo da matemática que chamamos de álgebra, que mistura números e letras. Há piadas e memes relacionadas à inclusão de letras na matemática, sugerindo que tornou a matemática mais difícil de entender. Memes e brincadeiras à parte, as letras, que são chamadas de variáveis, trouxeram um grande avanço para a matemática, desde o século XV. Hoje, as variáveis são utilizadas em programação, ou seja, o avanço da informática hoje tem contribuição importante da álgebra. Em estatística, também são utilizadas variáveis. Enfim, a álgebra está ao nosso redor. Até quando você faz o cálculo para descobrir quanto precisa pagar pela compra de produtos no supermercado. Expressões algébricas, definição. É uma expressão matemática que contém números e letras, ou somente letras, a qual se transforma em uma expressão numérica apenas se substitui as letras por números. As letras são chamadas de variáveis. As variáveis representam um conjunto de números que podem ser finito ou infinito. Podem também representar a solução para uma equação ou expressão. Observe na tela a imagem de um quadrado, cujo lado mede x. A expressão que representa a área do quadrado é dada pelo produto da base pela altura, que é x vezes x. Essa é uma expressão algébrica. De igual modo, a expressão que calcula o perímetro desse quadrado é dada por x mais x mais x mais x, que é igual a 4x, que também é uma expressão algébrica. Observe agora a imagem de um retângulo. A área desse retângulo é dada pelo produto da base pela altura. O perímetro é a soma de todos os lados, que resulta em 2a mais 2b. As expressões algébricas podem ser classificadas em, primeiro, expressão algébrica racional. São expressões algébricas que não apresentam variáveis em radicais, ou seja, em raízes. Segundo, expressão algébrica irracional. São expressões algébricas que apresentam variáveis no radical. Vou explicar detalhadamente cada uma delas. As expressões algébricas racionais podem ser classificadas em dois tipos. Expressões algébricas racionais fracionárias. Essas apresentam variáveis no denominador. Por exemplo, 1 sobre x, 3 sobre x mais y, 4 sobre a mais 3 sobre b. Expressões algébricas racionais inteiras não apresentam a variável no denominador. Por exemplo, 2x, 2y, 2a mais 2b. Para ficar claro, toda expressão algébrica que apresenta uma ou mais letras no denominador é uma expressão fracionária. Se a expressão algébrica não apresenta letras no denominador, é uma expressão inteira. Expressões algébricas irracionais. Essas apresentam variáveis dentro de radicais, que podem ser raízes quadradas, raízes cúbicas, raízes quartas e assim por diante. Veja na tela exemplo de expressões algébricas irracionais. O exemplo 1 mostra a expressão
x mais 2 dentro de uma raiz quadrada. O exemplo 2 mostra a raiz cúbica de a menos b. O exemplo 3 mostra a raiz quadrada de a sobre 3. Observe que, para ser uma expressão irracional, não necessariamente as variáveis precisam estar todas dentro do radical. Basta que uma esteja, conforme mostra o exemplo 3. As expressões algébricas podem ser geradas de situações ou de sentenças matemáticas. Veja agora algumas sentenças matemáticas que geram expressões algébricas. Primeiro, 1/3 de um número somado com 7 gera a expressão 1/3 de x mais 7. Exemplo 2. O dobro de um número diminuído por 5 gera a expressão 2x menos 5. Terceiro exemplo. A soma de x com a metade de x gera a expressão x mais x sobre 2. Quarto exemplo. O preço total na compra de 5 canetas e 6 lápis, sendo C o valor de uma caneta e L o valor de um lápis, gera a expressão 5C mais 6L. Há infinitas possibilidades para sentenças matemáticas que geram expressões algébricas. Veja agora como encontrar o valor numérico para expressões algébricas. O valor numérico é obtido ao atribuir valores para a variável ou as variáveis envolvidas. Veja alguns exemplos. Primeiro, 4a para o valor de a igual a 2. Substituindo o valor de 2 no lugar de a, resolvemos o produto 4 vezes 2, que é igual a 8. Assim, 8 é o valor numérico para a expressão sendo a igual a 2. Exemplo 2, 2x mais y. Vamos achar o valor numérico para x igual a 1 e y igual a 1. Substituindo os valores, fica a expressão numérica 2 mais 1 igual a 3. Terceiro exemplo, a raiz quadrada de x mais 7, para o valor de x igual a 7. O valor da raiz quadrada de 7 mais 2 é igual a 9, ou seja, vamos calcular a raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Você já deve ter percebido que não é tão difícil encontrar o valor numérico das expressões algébricas. Na verdade, ao atribuir os valores das variáveis, a expressão se transforma em uma expressão numérica. Observe que todas as operações podem ser envolvidas nos cálculos. Mas, como uma expressão numérica pode conter frações, radicais, números positivos e negativos, isso gera algumas restrições para o cálculo do valor numérico. Veja agora. Primeira situação. Quando a expressão algébrica é fracionária, ou seja, a variável no denominador, devemos lembrar que não existe divisão por zero. Assim, devemos fazer a restrição conforme a expressão. Veja alguns exemplos. Primeiro exemplo. Na expressão 1 sobre a, o valor de a não pode ser zero. Assim, restringimos que a tem que ser diferente de zero. Nesse caso, mesmo que o numerador fosse uma variável, não importa, a única restrição é para o denominador. Segundo exemplo, na expressão 3 mais x dividido por x menos 2, o valor de x menos 2 não pode ser zero. Assim, restringimos que x é diferente de 2, pois se x for igual a 2, o denominador será zero. Segunda situação, quando a expressão é irracional, devemos ficar atento ao sinal do radicando. Se o índice for par, o radicando não pode ser negativo. Terceiro exemplo, a expressão raiz quadrada de a menos 2, como não existe raiz quadrada de um número negativo, a menos 2 é maior ou igual a zero.
o que restringe o valor de A para os números maiores ou iguais a 2. Fique atento às restrições para fazer os cálculos corretos. Veja agora o estudo dos monômios. Um monômio é um caso particular de uma expressão algébrica. Ele possui apenas um termo. Por isso, também pode ser chamado de termo algébrico. Veja alguns exemplos. 3x, 4a, menos 5b, 1/2 de x. E assim por diante. O monômio possui um coeficiente e uma parte literal. Veja na imagem a indicação do coeficiente e da parte literal do monômio 9x. A seta vermelha indica para o coeficiente, que é sempre o número real. Pode ser positivo, negativo, uma fração ou uma raiz. Nesse exemplo, o 9 é o coeficiente. A seta verde indica para a parte literal, que será uma letra ou um produto de duas ou mais letras. As letras podem ter expoentes. Nesse exemplo, x é a parte literal. Veja mais exemplos de monômios. Observe na tela. Primeiro exemplo, 3y elevado à terceira, x elevado ao quadrado. Nesse primeiro monômio, o coeficiente é 3 e a parte literal é y elevado à terceira, x elevado ao quadrado. Segundo exemplo, 3/4 de y elevado à quarta, x elevado à sétima. Temos como coeficiente 3/4 e a parte literal y elevado à quarta, x elevado à sétima. Terceiro exemplo, raiz quadrada de 2abc. O coeficiente raiz quadrada de 2 e a parte literal a vezes b vezes c. Observe que esses exemplos trouxeram expoentes diferentes de 1. Veja agora como descobrir o grau de um monômio. Temos duas possibilidades para descobrir o grau. Primeira situação, o monômio possui apenas uma variável. Nesse caso, o grau do monômio é o expoente da variável. Por exemplo, o monômio 2x tem grau 1. O monômio 3x² tem grau 2. O monômio 4/5 de x elevado à décima tem grau 10. Segunda situação, o monômio possui mais de uma variável. Nesse caso, o grau será a soma dos expoentes de todas as variáveis. Por exemplo, o monômio 3x elevado ao quadrado, y elevado à terceira, grau 5, pois somamos os expoentes 2 e 3. O monômio 3/4 de x elevado à quarta, y elevado à terceira, z elevado à sétima, possui grau 14, pois somamos os expoentes 4, 3 e 7. O monômio menos 7a vezes b vezes c vezes y elevado à terceira possui grau 6, pois somamos os expoentes 1, 1, 1 e 3. Lembre-se que, quando não aparece o expoente na variável, subentende-se que é igual a 1. Você aprendeu bastante até aqui. Chegou a hora de testar os conhecimentos. Vamos para a hora da atividade. Atividade 1. Um sapato custa X reais e uma bolsa Y reais. Sabendo-se que Margarete quer comprar 2 pares de sapato e 2 bolsas iguais, qual a expressão algébrica que representa as compras de Margarete? E quanto Margarete gastou? Use x igual a 210 e y igual a 420. Alternativa A, x mais y, R$ 630.
Alternativa B, 2x mais 2y, R$ 1.260. Alternativa C, 2x mais y, R$ 840. Alternativa D, x mais 2y, R$ 1.050. Tempo na tela. Vamos à solução da atividade 1. Inicialmente, escrevemos a expressão algébrica que representa as compras de Margarete. Para isso, sabemos que ela comprou 2 sapatos e que cada um custa X reais, e quer comprar 2 bolsas e que cada bolsa custa Y reais. Então, a expressão algébrica é 2x mais 2y. O próximo passo é determinar quanto Margarete gastou. Temos que o custo de cada sapato é R$ 210 reais, e que cada bolsa custa R$ 420 reais. Logo, substituindo esses respectivos valores na expressão, encontramos o valor numérico. Veja, 2 vezes 210 mais 2 vezes 420. Isso é igual a 420 mais 840, que é igual a 1.260. Portanto, Margarete gastou R$ 1.260. A alternativa correta é a letra B. Atividade 2. Qual é o valor numérico da expressão 3x mais 5 para x igual a menos 1? Alternativa A, 0. Alternativa B, 1. Alternativa C, 2. Alternativa D, 3. Tempo na tela. Vamos à solução da atividade 2. Para determinar o valor numérico da expressão, basta substituir a variável x por menos 1 e efetuar as operações da expressão numérica. 3 vezes menos 1 mais 5 é igual a menos 3 mais 5, que é igual a 2. A alternativa correta é a letra C. Agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Nessa aula, você aprendeu sobre as expressões algébricas, o valor numérico de uma expressão algébrica, monômios e grau de monômios. Querido, espero que você tenha compreendido a aula de hoje. Tente fazer mais exercícios para fixar o conteúdo. Acompanhe as redes sociais do Centedes pelo Facebook e Instagram e assista pelo YouTube. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Tchau!